a hora de ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Judas, versículos 13 e 4, na minha Bíblia está na página 290. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esta palavra é um tremendo ensino à igreja dos mistérios da sabedoria e da ciência do Altíssimo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui submetidos, totalmente submetidos à Tua palavra. A nossa suficiência vem do Senhor. Não temos capacidade sequer para pensar. Tu nos constituíste ministros de uma nova aliança, não mais da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. E nós queremos receber a vida desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Ela é transformadora, ela é libertadora, ela é geradora de novas e saudáveis emoções, ela traz à existência coisas que não existem. Há pessoas aqui que precisam de ver a ação do Espírito Santo, porque estão pedindo há muito tempo: Senhor, fala-me, revela-me, mostra-me o oculto, o escondido. Por isso esta noite, Pai, dependemos de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Fala-nos para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são raça eleita, sacerdócio real, são parte como cooperadores da igreja de Jesus, santos e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, a mais profunda necessidade do ser humano é ter uma consciência real de quem é o verdadeiro Deus. Existem milhares, milhões de deuses nesta terra, deuses entre aspas. No Oriente Médio, na Índia, há milhões e milhões de deuses. Mas quem é o verdadeiro Deus? Eu não estou querendo responder esta questão por frivolidade ou curiosidade, mas com a seriedade de um pastor que lhe ensina a conhecer quem é o verdadeiro Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, ele diz que guardas o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito, único, soberano, o Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então o Senhor prometeu que haveria um tempo determinado, uma época determinada, que Ele se revelaria ao seu povo, que Ele se revelaria à sua igreja, não mais como filho do carpinteiro, não mais como filho de Maria, não mais como filho do homem, o profeta apenas, mas como soberano. Diga soberano. Amado, Deus a quem servimos é soberano. Ele é déspotes, da palavra grega, Ele é aquele que governa, aquele que rege, Ele é rei de reis, Ele é senhor de senhores. Este é o verdadeiro Deus. Você sabe que durante muitos anos eu tinha uma ideia obsoleta sobre Deus.
Eu pensava que Nossa Senhora de Fátima era também Deus. Eu pensei que Maria era a rainha dos céus e que era Deus. Eu pensei que São Judas Tadeu era uma manifestação de Deus, puro e ledo engano. Eu estava cego, eu tinha escamas nos olhos, eu tinha véu sobre o meu coração. Eu não tinha conhecimento na igreja romana de quem era o verdadeiro Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento, Moisés e os anciãos de Israel tinham esse desejo. Olha o que diz em Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós outros. Porque Moisés tinha questionado, quando Deus o chamou e disse: você vai libertar o meu povo, você vai falar com o faraó. Moisés disse: mas quem eu digo que você é? Quem é Deus? Quem é maior que faraó? E Deus disse: olha, Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Deus verdadeiro. Êxodo 24, 9 a 11, diz que subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Você veja, o desejo era tão grande de Moisés e dos discípulos dele, os anciãos, que eles foram para um lugar, diz que viram uma manifestação de Deus. Porque este é o desejo que todos nós temos: conhecer Deus, saber quem é o Deus a quem servimos. Nós não podemos andar tateando às cegas, sem saber quem Ele é, qual é a proposta dEle, qual é a garantia, se Ele é vivo, se Ele é estátua, se Ele é imagem. Nós precisamos de saber quem Ele é. Então Deus se manifestou, a presença dEle foi vista, algo glorioso, era como pavimentação de safira, Deus sempre mostrando a glória da sua presença. Mas na realidade, Moisés e os anciãos viram apenas uma sombra do Deus invisível, que para eles era absolutamente inalcançável. Mas na realidade nós não queremos uma sombra. Eu não lido com uma sombra. Eu não me relaciono com um mito. Eu não me relaciono com uma imagem. Eu quero mais do que isto. Tanto que Paulo disse em Colossenses 2,17, tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Quer dizer que no Antigo Testamento e até a revelação da graça, eles tinham uma ideia, mas eles não conheciam a realidade de Deus. Então, amado, nós queremos ter uma relação com um Deus real, um Deus verdadeiro. E esta sempre será a grande questão do ser humano: quem é o Deus verdadeiro? A Bíblia diz que o corpo é Cristo. Então nós já estamos entendendo que Deus, até a manifestação de Jesus, não tinha um corpo. Ele era apenas invisível, inacessível. Agora Deus tem um corpo, que é Cristo. Então agora nós vamos entender qual é a ligação de Cristo com Deus. Vamos entender esta noite que Cristo é Deus. Cristo é Deus, Deus é Cristo. Esta revelação tem que ser forte na tua vida, senão você nunca terá paz na sua relação com Deus. Diz então em João 14,6, respondeu-lhe Jesus. Jesus estava confortando os discípulos, estava dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, se você me tivesse conhecido, disse Jesus, vocês conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora Deus está dizendo: olha, agora Deus tem um corpo. Se você me vê a mim, você está vendo o Pai. E diz o versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, a minha cabeça está dando um nó, porque Moisés e os anciãos viram uma sombra, viram uma sombra, era como algo pavimentado, eram safiras, mas nós não podemos ficar com Jeová apenas o Antigo Testamento. Senhor, então eu vou te fazer um pedido, eu vou quebrar o protocolo. Eu vou quebrar o protocolo. Você está fazendo um discurso de conforto, mas eu vou te fazer um pedido.
olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos, queremos ver o Pai. Eu sei que você tem muito desejo, e quantas orações às vezes nós não fazemos em casa, no oculto, no escondido, onde você diz, como eu tantas vezes digo: Senhor, manifesta-te agora, aparece aqui dentro do meu escritório, manifesta a tua graça, toca na minha cabeça, envolve-te comigo. Ele disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, cara, e você não me tem conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aí o mistério da piedade, a eusébia, a revelação de Deus. Você não vê que quando você me olha, você está vendo o Pai? Quando você vê o Pai, vem a mim. As palavras que eu digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, meu amado, que veemente desejo teve Filipe quando interrompeu a palavra de conforto de Jesus aos discípulos. Filipe iria ouvir a mais profunda revelação, o ensino mais profundo, porque em síntese ele estava dizendo: dá-me uma visão de Deus. E diz em João 1,45, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Quer dizer que a única revelação que eles tinham era: ele é o Nazareno, ele é o filho do carpinteiro. Encontramos ele, Moisés tinha profetizado isso, mas nós encontramos o Nazareno, nós encontramos o filho de José. Ele não sabia que o filho de José na realidade era o próprio Deus. E essa é a mais profunda, intensa e grandiosa revelação, que é a divindade de Cristo. No versículo 46, perguntou-lhe Natanael: mas olha só, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: venha e veja. Você vai ver. Por isso nós desafiamos o mundo que nos ouve, que participe, que se envolve conosco, no continente americano, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África. Quantas pessoas têm sido enganadas pela lei? A lei tem vos ensinado que existem três deuses: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quando João 14:8, Filipe diz: mostra-nos o Pai. Queremos saber que com quem nós estamos nos relacionando. É mito? É uma imagem? É o quê? Mostra-nos. Filipe, na realidade, queria ver para crer. E esta é a necessidade do homem. O homem quer ver para crer. Mas bem-aventurado é aquele que, não vendo, crê. Eu creio que Deus é Cristo, eu creio que Cristo é Deus, eu creio. Então, muitas pessoas na obra do Senhor dizem: Senhor, se Tu existes, mostra-me algo. Isso vai satisfazer, assim como satisfaria a Filipe. E a resposta de Jesus corrige um erro que tem campeado por séculos a obra do Senhor. Quando ele diz: olha para mim e vê o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus está dizendo: nós não somos três, nós não somos dois, nós não somos um corpo dividido. Eu sou o Pai sou eu, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Amado, o maior erro que a igreja romana criou nesta questão foi a doutrina da Trindade Celestial. Trindade, eles criaram um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Mas Jesus disse, quando ele disse: mostra-nos o Pai, mostra. Eles pensavam que havia um pai, um idoso, um velho, e que dali estava apenas o filho, e que depois seria uma pomba. E não existe isso aqui. Isso é um erro. Trindade Celestial não está na Bíblia.
Não existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Por isso é que Filipe diz: mostra-nos, dá-nos a visão de quem é o Pai. Então nós temos que entender isto. Nós vemos Deus em Cristo e Cristo em Deus. Cristo é Deus. Cristo é o único Deus. Cristo é o triúnico Deus. Nós não cremos numa trindade, 3 deuses, senão nós seríamos politeístas, teríamos muitos deuses. Nós cremos num Deus que se manifestou de forma triúnica. O único Deus que se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho e no dia de Pentecostes como Espírito Santo. Mas Cristo é o Senhor é Cristo, o Espírito é o Senhor é Deus. Esta é a revelação. Jesus já tinha dito isto em João 10:30. Eu e o Pai somos 3, 4, 1, 2. Eu e o Pai somos um. Então a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, sabe que há um mundo de tristeza e de falta de amor lá fora, de dores, um mundo sem afeição, um mundo dolorido, um mundo perdido, porque não conhece o verdadeiro Deus. Não conhece o verdadeiro Deus. João 14:9, Jesus explica isto. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você quer ver o Pai? Olha para mim. Você sabe, eu conheço pessoas que têm 20, 30, 40 anos que não conhecem Jesus. Eu já fui a muitos lugares onde o líder do lugar dizia: Senhor, agora entramos, amantíssimo Pai, entramos na tua presença. E eu pergunto: mas você estava na presença de quem? Senhor, agora saímos da tua presença, agora voltamos para a tua presença. Amado, isso se chama desconhecimento. Eu não quero que você esteja titubeando e tateando as escuras, conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos. Há tanto tempo, tem gente de 40, 50 anos na lei, que não sabe quem é Jesus. Tem escamas nos olhos, não tem revelação, tem um véu. Sabem quem é Satanás, sabem quem é Pombagira, sabem quem é o Sete Catarina, sabem tudo, mas Jesus não sabe. Então, meu amado, você conhece Jesus, você está aqui neste ministério que revela a divindade de Cristo. Quando você fala de Jesus, você está falando de Deus. E você sabe, raramente Jesus chamou alguém pelo nome, e ele disse: Filipe, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe, ele está tratando com intimidade, ele está mostrando: olha, esta é a relação que você vai ter com Deus. Filipe, ele não diz: oh irmãozinho, oh cara, ele não disse isso, ele disse Filipe. Ele estava criando uma relação de intimidade com a verdade. Filipe. Então agora o Deus invisível e inacessível tinha um corpo, Jesus. Agora Filipe estava tendo a verdadeira visão. Cristo é Deus, Deus é Cristo. O Deus que criou todas as coisas, o Deus dos mistérios da história, o Deus de maravilhas, o Alfa, o Ômega, o Deus de todas as coisas. Ele não é apenas o Filho, como dizem as testemunhas de Jeová. Não, Jeová é Deus, Jesus é o Filho, quem manda é o Pai. Só que Jeová foi uma das manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Quando eles ganhavam uma batalha, eles diziam: Jeová Nissi, a nossa bandeira. Quando alguém era curado, eles diziam: Jeová Rafa, o Deus que cura. Quando havia provisão, eles diziam: El Shaddai, Jeová Jireh, o Deus poderoso, o Deus da provisão. Aquilo eram manifestações de Jesus no antigo pacto. Então, meu amado, Deus estava tão perto de Filipe, e Filipe disse: mostra-nos Deus. Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco, tu não me conheces, tu não tens visão de quem eu sou.
Aqui neste ministério nós temos a sabedoria predestinada de Deus, o amor de Deus, a manifestação do único, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Deus se tornou visível na pessoa de Jesus. Isto é ter visão. Conhecer Jesus Cristo como Deus é ter a visão do Todo-Poderoso, daquele que é suficiente. Nós costumamos dizer, Ele é o meu suficiente Salvador. Então, se é suficiente, não são dois, não são três, é um só. Então, o Espírito nos manda descansar nele, aquietarmos a nossa vida nele. Se está alguém aqui esta noite, ou participando pela internet, ou por uma das mídias, que a sua consciência está lhe acusando de alguma coisa, silencie este espírito de acusação. Se as tempestades têm tomado conta das paixões da tua carne, elas vão parar esta noite. O reino foi estabelecido em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Diga, Cristo em mim é a esperança, diga em mim, Cristo em mim é a esperança da glória. Então, meu amado, teu coração tem que ter paz. Você está sabendo quem é Deus? Porque a falta de visão de Deus, da verdade, você veja, há tanto tempo estou convosco, vocês não me conhecem. De quem é a culpa? Por que as pessoas andam aí, milhões de pessoas nas igrejas, não conhecem Deus, têm medo do Satanás, não têm medo do futuro? Quem é o culpado disso? É quem ensina ou deixa de ensinar na igreja. Porque a Bíblia diz que um cego, quando guia cegos, cai todo mundo no abismo, amado. Durante muitos anos eu fui cego espiritual. Eu tinha uma escama nos meus olhos, até que um dia Deus arrancou as escamas dos meus olhos. Então, amado, creia nisto. A falta de visão inquieta a vida, traz confusão, os ventos derrubam, as chuvas e os rios acabam com a pessoa. Então, meu amado, Cristo é Deus e Ele está aqui há muito tempo. Olha, o Senhor tem se manifestado na nossa igreja desde 1986. Aqui não pode haver dúvida de quem é Deus. João 14:10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Pai permanece em mim. Jesus estava dizendo, a divindade sou eu. As palavras que eu digo são iguais às palavras do Pai. Entre nós não há divisões, somos um. Eu e o Pai somos um. Então este é o mistério da graça de Deus, da revelação da divindade de Cristo. Então, toda a autoridade, toda a soberania, todas as palavras proféticas, tudo aquilo que vem de Deus, e quando Ele age na vida de alguém, amado, ninguém pode impedir. Deus se fez carne. Nós entendemos que não existem três deuses à luz da Bíblia Sagrada. Não existe uma trindade, existe uma triunidade. Um que se manifesta de três formas. Aliás, é o único Deus que se manifestou de três formas. Buda se manifestou de uma forma e está lá no túmulo. Confúcio está no túmulo. Maomé está no túmulo. Shirvá estão no túmulo. Se manifestaram como homens que morreram e estão no túmulo. Diz que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, no princípio. Então quem é que disse, haja luz? Foi Jesus, na manifestação do Pai, do Criador. Quem é que disse, tudo está consumado? Foi Deus em Jesus, na manifestação do Filho. E quando aquelas línguas avançaram no cenáculo e todos começaram a falar em línguas, e uns compreendiam o que os outros diziam, era a manifestação de Jesus através do Espírito Santo. Eu vos darei um outro Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Então, amado, se Cristo não é Deus, ouça o que eu lhe estou dizendo, e guarde isto para sempre. Se Cristo não é Deus, se Cristo não fosse Deus, a vida espiritual seria uma vida lúdica.
pior, trágica, mais profundo, blasfema, errada, sem verdade. Então nós temos que ter a verdadeira revelação: Cristo é Deus. João 14:11. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, amado, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós temos que crer de forma correta. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, e a nossa fé nos une a todos em torno de Jesus. Nós cremos, nós acreditamos, e esta nossa crença, isso que nós acreditamos, vai além do intelecto, porque a fé em Cristo mexe com o nosso coração, mexe com o nosso intelecto, sabe? A nossa fé nos tornou um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz isso: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Cristo, Ele é o Messias. Pastor, então, e se um crente se perder e for para o inferno? Bom, deixa eu lhe explicar que não existe qualquer possibilidade de um crente se perder e ir para o inferno, porque nós somos um espírito com o Senhor. Se eu me perdesse e fosse para o inferno, Cristo iria comigo para o inferno. Não existe essa possibilidade. Isso não é bíblico, isso é lúdico, isso é blasfemo, isso é errado. Nós temos que entender que Jesus Cristo é Deus. Eu tenho 3 passagens bíblicas para terminar. João 1, 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era, diga, era Deus. Quer dizer, quem disse haja sol foi Jesus, era o Verbo, Logos. Então isto é a revelação que Filipe não tinha, exatamente. E Jesus estranhou, ele disse: mas há tanto tempo eu estou convosco, Filipe. Você tem visto eu dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, andei sobre as águas, eu acalmei tempestades, eu ressuscitei uma menina, eu curei, eu libertei, eu dei vistas aos cegos. E você está me perguntando quem é o Pai? Estou com vocês há tanto tempo, vocês não conseguem enxergar além da teologia. Eu sou o Pai sou eu. Versículo 14 disse: e o Verbo, aquele que estava lá no princípio, que criou todas as coisas, se fez carne. Agora Deus tem um corpo e habitou entre nós. E Ele habitou cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu quero que você veja isto. Eu quero que você tenha esta convicção. Eu quero que você tenha esta certeza de que Cristo é Deus, Deus é Cristo. Efésios 4, 5 diz: há um só Senhor, não há 3. Um só Senhor, uma só fé. Não há muita, pouca, fraca, tímida, poderosa. Existe um dom, o dom da fé. E há um só batismo, que é o do Espírito Santo, que reveste, que enche, que faz transbordar, que embriaga, que sela. A mesma coisa, Cristo em nós, a esperança da glória. Então diga: há um só Senhor. Então diga: não há 3. Porque se fosse uma trindade, Paulo teria dito: olha, existem 3 deuses. Ele disse: há um só, uma só fé. Aqui não há pouca fé, muita fé, forte na fé, tímido na fé. Isto era o antigo pacto. Agora nós temos o dom da fé, a fé dos eleitos, a fé santíssima, a fé poderosa, a fé que vence. Uma só fé, um só batismo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, todos nós bebemos do cálice do mesmo Espírito, o Espírito Santo que é Deus. E eu termino com Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito. João estava na ilha de Patmos, naquele domingo, e ele veio a revelação. Jesus falou a um anjo, o anjo falou com João, e João teve a revelação. Ele disse: olha, eu me achei espírito. Tanto a revelação que eu estou tendo é uma revelação espiritual, não tem nada a ver com a minha carne. Eu não estou aqui sonhando, acordado. Isto é o Espírito Santo.
e eis que armado no céu há um trono. Pastor, mas a Igreja Católica diz que tem 3 tronos. Tem um trono que tem um senhor idoso, tem um trono que tem um jovem ensanguentado e tem um trono que tem uma pomba. Mas isso não é a verdade. Quando João viu, ele disse: armado no céu havia um trono. E nesse um trono estavam 3 pessoas assentadas. Estava quem? Alguém, uma pessoa. Então a descrição do Apocalipse é tremenda. A revelação, quando ele viu as pedras, as safiras, as esmeraldas, a glória, os raios, os trovões, ele estava dizendo: olha, esse é Deus. Ele é Deus dos céus, Ele é Deus da terra. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis. Ele transforma vidas, Ele liberta vidas, Ele reescreve a história, Ele dá um novo nascimento. É Ele que tira da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Ele é Jesus. Ouça, nações, ouçam, só há um Deus. Só há um Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo. Diga: Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu o conheço. Eu posso dizer esta noite: Abba, Pai. Diga isso com fé. Diga: Abba, Pai. Diga uma vez mais: Abba, Pai. Agora você o conhece. Com a mesma paixão de 42 anos. A mesma paixão quando eu fui consagrado há 39 anos. Eu lhe revelei a pessoa de Jesus. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, muito obrigado, Senhor. São agora 9 horas na cidade do Rio de Janeiro. Esta cidade que vai se tornar maravilhosa. Neste país que vai ser todo transformado. As raízes satânicas já foram extirpadas, Pai. Já toda a ousadia do ocultismo, da feitiçaria, das obras do inferno, já caíram por terra em nome de Jesus. E Ele reinará com poder e autoridade em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga: amém, amém. E graças a Deus, amado. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Pois vamos ali comer um bolinho. Não coma muito açúcar, por favor, que faz mal, tá bem? Glória a Deus. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu cuidas de nós. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta tarde, nesses 39 anos, Senhor, deste servo bom e fiel, Pai. Nós saímos daqui certos que Tu dará ordens aos Teus anjos, que nos guardarão, nos protegerão, nos livrarão de todos os males, Pai, porque Tu és o nosso Deus e cuida de nós. Saia daqui na convicção, na certeza de que o Senhor vai à tua frente. Ele está abrindo caminhos, Ele tem grandes coisas, abençoadas coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, até sábado na convenção, às 9 da manhã, amém.